Ele está aqui nesta noite para ouvir o teu grito de socorro. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 13, que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Ele está aqui nesta noite para te fortalecer.
o profeta Eli, o sacerdote, o missionário, o ungido de Deus, o homem que somente ele tinha acesso de ouvir a voz de Deus, porque Deus assim falava. Com seus escolhidos, aleluia. Então ele sai do quarto e vai até o sacerdote e diz: ouvir a voz do
Aleluia.